E para analisar os temas que marcam a atualidade e que marcaram esta semana, são meus convidados Leonardo Espírito Santo e Diogo Oliveira. Meus senhores, muito boa tarde. Obrigado pela vossa presença neste Fecho de Contas. Leonardo, começando por ti, olhando para e víamos as quedas dos preços do petróleo, continuam a afundar e hoje a Agência Internacional de Energia divulgou um relatório em que reviu em baixa tanto as perspectivas para o preço como também, e acabam por ser a consequência um do outro, a procura em 2015. Falava-se e começou-se a falar há algumas semanas da possibilidade do barril de crudo chegar aos $40. Hoje temos na casa dos $50 o barril. É possível chegar a valores, eu diria, tão baixos, tendo por base, pelo menos, os últimos anos? Acho que neste caso é muito difícil de dizer nunca ou ter certezas sobre onde é que poderá parar o preço do petróleo. Podemos ter algumas noções, mas mesmo essas noções relativamente aos custos médios e ao custo marginal de algumas tecnologias não são também até totalmente conhecidos e é difícil de ter todos os dados na mesa. Há a pergunta se é possível que o preço do petróleo continue a cair, apesar de já ser uma queda acumulada muito significativa. A resposta é sim, de facto. Não há nada que no imediato possa garantir, ou pelo menos que pareça garantir uma inversão desta tendência. Sabemos não quer dizer que continue. Antecipar a evolução de matérias-primas é sempre muito difícil, sim, mas, por exemplo, estamos a ver os valores neste momento no ar. Há alguns meses, não muitos, ninguém diria, passa a redundância, que, por exemplo, teríamos o crudo a $58 hoje, o próprio Brent, que serve de referência às importações portuguesas, na casa dos $62. Sim, podemos ter acaba por ser vantajoso para quem importa, como é o caso de Portugal, claro, para quem importa no sentido de comprar os produtos petrolíferos e a própria matéria-prima, mas há aqui um problema sério que é onde se tem colocado também muita tónica, que é de quem vende, de quem exporta a matéria-prima. Podemos ter como referência o custo médio de produção, que ninguém sabe exatamente qual é, depende muito varia também de local para local. E de tecnologia para tecnologia, mas será à volta entre os $40 e os $50. Portanto, daí que o preço do petróleo poderá continuar a cair, mas também dificilmente cairá para os níveis em que esteve em 2008, por exemplo, esteve em 20 e muitos dólares. Portanto, será difícil voltar a esses níveis. Mas mesmo nessa altura, também era inesperado e a tendência manteve-se até níveis tão baixos como esse. Portanto, é difícil realmente estimar onde é que poderá parar o preço do petróleo. Diogo, e olhando para precisamente a tónica de que eu falava, os países exportadores, tivemos a reunião da OPEP, com surpresa a não mexer nos níveis de produção. Temos assistido aqui a alguns movimentos divergentes entre os vários países produtores, o Irão, ontem li um artigo em que diziam que Angola também está a ser um dos países mais investigados, a própria Rússia também. Poderemos ter aqui uma espécie de, eu não sei se lhe podemos chamar de guerrilha entre os próprios países produtores, mas certamente que haverá muitas divergências ao nível do preço, ao nível dos níveis de produção, e vamos assistir a isso ao longo de 2015. Sim, temos visto bastantes divergências. Aliás, um dos objetivos da OPEC é a estabilização dos preços do barril de petróleo e não tem conseguido muito, não é? Mas eu penso que também acaba por ser, esse fator acaba por ser induzido por alguns dos países, e não a maioria, mas provavelmente há alguns que depois têm impacto em poder de decisão relativamente às cotas da OPEC. Por um lado, como já estávamos a falar, temos a questão da procura, não é? E a degradação das expectativas, crescimento na zona euro, não é, que tem vindo a piorar, não tem ajudado a uma perspectiva futura de consumo. Também temos a questão da procura asiática, da América Latina, isso tudo do lado, portanto, da procura, essas expectativas têm sido revistas em baixo. Do lado dos produtores, como nós falávamos, não há assim, realmente, há sinais de uma divergência. Por exemplo, li aqui, ontem, se não me engano, aqui o papel, por exemplo, da Arábia Saudita, que entendia que, portanto, ao contrário de muitos outros membros da organização, que de facto estava disposta a manter os níveis de produção a estes níveis e não cortá-los como queriam justamente outros países produtores de petróleo. Aqui se falava, a especulação era que isto poderia de alguma forma ser uma maneira de liquidar os concorrentes que têm vindo a aparecer nos últimos anos, como é o caso dos próprios norte-americanos relativamente à produção de petróleo de xisto, não é? Se é assim que se pode dizer, e que tem um custo muito mais alto, e isto seria uma forma de os tirar do mercado. Mas dá-me ideia que começa-se a ter a percepção
que estas medidas, estes combustíveis alternativos vieram para ficar, e esta queda dos preços vai ajudar, por um lado, a que é certo que muitos produtores vão encontrar dificuldades enormes, não é? E provavelmente vão desaparecer do mercado, mas outros, mais bem preparados, vão acabar por se adaptar à nova realidade e conseguirem ainda baixar os preços de produção no médio e longo prazo. E aí é que eu acho que é a grande preocupação. E há aqui questões ao nível... O Leonardo tocou num ponto interessante e que, naturalmente, é-nos difícil estabelecer um preço médio de exploração e de produção da matéria-prima. Fala-se entre os 40 e 50 dólares, mas também há casos em que se fala que poderá chegar até aos 70 ou 80, dependendo precisamente da tecnologia, às zonas onde a extração é nitidamente mais difícil e, portanto, torna também todo o processo mais caro. E se já a 50 dólares, olhando para os valores atuais, começam aqui a soar alguns alarmes, se falarmos a 70 ou 80 dólares, então essa barreira já quebrou, já foi quebrada e nesta altura estão a ter prejuízos já. Sim, e por isso é que eu dizia, concordo também com o Leonardo, também não há uma margem muito maior, até porque cada vez vamos aproximando daqueles níveis mínimos, mas é certo que há outros níveis de mais altos, especialmente para estes combustíveis alternativos de que eu falava, só que o que é facto é que também, neste caso dos combustíveis alternativos, os custos têm vindo progressivamente a baixar, e acho que esse vai ser o grande fator que pode alterar em muito o equilíbrio mundial em termos de energias. Desde os anos 70 que temos vindo aqui um peso muito grande, temos vindo a verificar um peso muito grande dos países produtores de petróleo, e com esta nova realidade, digamos assim, do crescimento destas energias alternativas, isto para os próximos anos pode trazer preços de petróleo muito, muito mais baixos e tirar poderes para estes países que até agora controlavam o mercado. Para economias como a portuguesa, e olhando já para 2015, pensando numa zona euro ainda muito fria, muito gélida com estes dados macroeconómicos ainda desanimadores, o facto do petróleo estar a estes preços acaba por ser aqui funcionar como um elan ao nível da recuperação económica, porque muitos destes países são importadores e, portanto, compram os produtos mais baratos. Claro. É interessante ver que o mercado... E para as famílias, já agora, em última instância, as próprias famílias também beneficiam. Das economias desenvolvidas é claramente favorecido. Provavelmente nos Estados Unidos há uma maior até flexibilidade do preço devido a um menor peso da fiscalidade, que na Europa é mais pesado e, portanto, os consumidores notam menos nas suas despesas, no preço final. Mas na Europa isso é mais um fator que, aliado também à evolução do euro, que podem ter um efeito mais positivo para 2015 e que não estava, apesar do preço do petróleo estar aqui desde junho, a queda começou a acelerar em novembro e agora em dezembro, portanto era algo que não estava muito nas estimativas de crescimento da zona euro para 2015 e é um fator que pode revelar-se positivo no crescimento, sobretudo do consumo. Ainda assim, e há pouco perguntava ao Diogo, do lado dos exportadores, podemos assistir aqui a negociações mais complicadas dentro do próprio núcleo dos países produtores, porque é preciso não esquecer que muitos destes países que estão a fazer orçamentos do Estado para o próximo ano ou alguns já os fizeram, claro. E temos médias de preços, 80 dólares o barril, 90 dólares o barril. Sim. Se vier para quase metade, muitas contas terão que ser refeitas. Pois é, e a principal preocupação provavelmente E se olharmos, por exemplo, para uma economia angolana cujas receitas totais para a economia, penso que 67% ou quase 70% advém do petróleo. Portanto. E provavelmente os casos mais dramáticos poderão ser na Rússia, e essa é a principal preocupação do mercado a nível global. Angola e a Venezuela serão os países mais expostos e mais vulneráveis nas suas contas, quer externas, quer mesmo a nível de orçamento do Estado, que vão inevitavelmente sofrer as consequências se esta tendência se mantiver e se mantiver a prazo, porque não estamos apenas a falar aqui, expectativas não é de termos aqui uma correção e o preço voltar outra vez para os níveis a que estava, é o preço manter-se durante um período prolongado a estes níveis, e aí sim vai ter impacto, quer no consumidor das economias desenvolvidas, quer nas contas, sobretudo externas, e contas públicas dos principais países exportadores de petróleo. Diogo, com esta segunda metade de ano fria ao nível dos dados macroeconómicos na zona euro, o facto do petróleo e dos produtos derivados do petróleo estarem mais baratos ou ficarem mais baratos acaba por ser aqui uma ajuda importante também neste processo de recuperação.
Claro que sim. Como o Leonardo dizia, há um aspecto negativo para os produtores e há um aspecto positivo para os importadores. Dá-me ideia que aqui a lógica é, e eu acho que os investidores também estão preocupados com isto, será que esta baixa vai se manter ou não durante muito tempo? E essa é a questão para $1 milhão. Parece que vai manter-se durante muito tempo esta descida. Porque há sinais que isso possa acontecer. E se isso acontecer, acaba depois de haver porque neste momento temos visto os mercados a corrigir muito, especialmente também com empresas do setor energético que tem um grande peso ainda nas cotações ou na capitalização bolsista dos índices. Mas se as perspectivas se mantiverem em termos de baixa prolongada dos preços, realmente pode haver um benefício, especialmente para as economias desenvolvidas, de que o consumidor acaba por beneficiar com estas cotações. Em termos da Europa, temos aqui também outro problema, que é o principal problema na Europa neste momento é a deflação, não é? E esta baixa dos preços também não ajuda, ou seja, a revitalizar a inflação, pelo menos agora. Há uma deflação que é importada com esta queda dos preços. Sim, e agora este fator não ajuda agora, e os investidores e os mercados, digamos assim, querem ver medidas agora. O que isso pode acontecer é, a manter-se isto assim, isso pode ser mais um incentivo para o BCE reforçar o seu papel na ajuda na recuperação. Diogo, também essa é a tua expectativa de que esta descida, esta queda dos preços do petróleo poderá manter-se durante um longo período de tempo ou durante um período maior do que o desejado ou esperado? Bem, já depende... Porque o desejado depende de que lado da barricada é que estamos. Exatamente. Enfim, o custo marginal da tecnologia mais cara andará à volta dos $70, de falar da extração pelo gás de xisto nos Estados Unidos e também algumas explorações offshore no Brasil, que têm sido os dois fatores que têm aumentado bastante a oferta fora da OPEP. E estamos a falar, nesses duas componentes, de valores que são mais elevados do que o preço atual. Portanto, no longo prazo, é expectável que o preço convirja mais para esses valores. O que não significa que no médio prazo não tenhamos, com este aumento da oferta e com a procura que de facto não reanima, e há também a questão de eficiência energética, que também tem impacto no lado da procura, que tudo isto mantenha o preço do petróleo abaixo desses valores por mais algum tempo. Portanto, como eu disse, também não acredito que deixe muito para além dos $50, pelo custo variável, custo médio ser à volta dos 40, 50, enfim. É difícil dar números redondos, e os números redondos aqui às vezes até têm muito impacto, mas não acredito que o preço do petróleo caia muito mais do que... enfim, não queria ser muito taxativo, porque de facto é difícil ter aqui certezas, mas acho difícil que o preço do petróleo caia muito abaixo dos $40. Falávamos há pouco da questão dos dados macroeconómicos desanimadores na zona euro. O TLTRO de ontem acabou por ser também, no fundo, um reflexo daquilo que se passa nas economias do euro, ou seja, a fraca procura por parte das instituições financeiras da zona euro por estes empréstimos low cost é um reflexo de que a economia não vai bem e por isso também não haverá muita procura por crédito. É isso que nos sinaliza. Sem dúvida, é isso mesmo. Há muito pouca procura por crédito e os bancos, quando lhes é disponibilizado liquidez a um custo de facto de zero, pode ser que é praticamente zero, ou têm pouco interesse, não vou dizer que não têm interesse, mas têm muito pouco interesse em tomar essa liquidez e pô-la a circular através de crédito na economia. A conclusão é essa, portanto, significa que há pouca confiança e que é necessário algo mais. E que o algo mais uma vez, dependerá sobretudo do BCE, que é quem pelo menos pode fazer algo no curto prazo, mais do que a nível político, de reformas estruturais, que também são necessárias, mas que têm um impacto muito mais demorado no tempo. Diogo, ontem e logo a quente, mal foram conhecidos os resultados, o resto de 129 mil milhões de euros, a média rondava os 150 mil milhões e diziam os analistas na sua generalidade que todos os valores que saíssem abaixo desta barreira dos 150 mil milhões seria um mau resultado para a operação. Pergunto-te se também partilhas dessa perspectiva e de uma outra que me pareceu interessante, que havia um analista inglês que dizia o problema da zona euro nesta altura não é um problema de concessão de crédito, mas sim um problema de procura. Claro,
É exatamente isso que estávamos a falar. Crédito há. Portanto, as empresas e as famílias é que não o procuram. Não o procura. E relativamente ainda à primeira questão, é assim, estamos a falar desta segunda vaga de empréstimos, mas se formos a ver no total, e se calhar, e total comparando com a expectativa que era avançada pelo BCE aqui há uns tempos atrás, se não me engano estamos a pouco mais de metade. Eram 400 mil milhões, estamos nos 212, salvo erro. Quer dizer, esses números adicionados aos números dos ABS e das covered bonds, quer dizer, vemos que realmente tudo isto está muito abaixo daquilo que se pensava ou que se tinha tirado como objetivo. Bom, temos que soluções temos, falamos nas... Vai precipitar a compra de dívida soberana? Se calhar temos, não sei se ainda passamos pelo passo intermédio das corporate bonds, vai precipitar a compra da dívida soberana no meu entender, mas também penso que não será... Todos falamos muito em que o último reduto ou o grande reduto do BCE será de facto a compra de dívida soberana, mas eu não sei até que ponto é que depois dessa medida implementada, se os problemas vão ser resolvidos. Eu acho que não. Eu acho que no curto prazo é o que o mercado quer e é o que provavelmente o BCE vai dar. Mas depois disso, a Europa vai ter que passar por medidas estruturais, vai ter que passar pelos governos, vai ter que passar por uma maior integração e sem isso não estou a ver que as coisas ficam... Passar? Vai ter Porque é preciso tempo. É preciso tempo. Já deveriam ter iniciado há bastante tempo reformas estruturais e não fizeram. E vemos agora a preocupação que, enfim, digamos, uma volatilidade de curto prazo que a Grécia trouxe às cotações esta semana. Eu digo curto prazo porque não acredito que isso tenha muito impacto, digamos assim, neste momento. Mas o que é facto é que isso ainda é uma preocupação. Por exemplo, se o equilíbrio político muda na Grécia e se de repente a Grécia deixa de cumprir, o que é que vai acontecer? Eu acho que estamos um bocado longe de vermos novamente cenários muito, muito drásticos, mas isto mostra bem que há grandes desequilíbrios na Europa. O mercado quer soluções a curto prazo e quem as pode dar é o BCE. Quer soluções e resultados. Quer soluções e quer resultados. As soluções o BCE pode os dar. Os resultados acredito que não e vão ter que haver as tais medidas estruturais, mas essas só com tempo e com muita boa vontade de todos os países envolvidos. Leonardo, a mesma questão, parece-te que estes resultados, e há um dado importante que ontem acabou por não se falar, mas parece-me também importante, é que a quando da primeira TLTRO, a justificação para um mau resultado, e estamos a falar de menos de 83 mil milhões de euros, foi os testes de stress, estavam quase a terminar, os bancos não se queriam alavancar ou envolverem mais operações, até serem conhecidos os resultados e os respectivos remédios para estabelecerem os rácios necessários. Passada esta fase, esta segunda operação acaba por ser também, eu diria, um pouco ou até bastante abaixo daquilo que era expectável, porque alguns analistas até apontavam para 180 ou até 200 mil milhões de euros. Qual é que é a justificação? Já sabemos a questão da procura, mas vamos ter um 2015 pesado, frio, em termos de crescimento? Bem, o que está nas estimativas oficiais é um crescimento, não vou dizer frio, mas um crescimento tépido. Enfim, não muito entusiasmante, em média de 1%, com algumas economias como Espanha, como Irlanda e como um bocadinho como Portugal, a crescer um pouco acima disso, mas os pesos pesados da economia da zona euro a crescerem ou a esse nível ou mais baixo, como é o caso sobretudo de França e de Itália. O BCE atuar, e eu também acho que estes resultados mostram que é inevitável, que este plano que o BCE tem para aumentar o balanço não é suficiente, portanto, não vai chegar para atingir os objetivos, e que os objetivos são pertinentes, porque estamos a falar do mandato do BCE, que é manter a inflação perto dos 2%. O próprio BCE já estimava na última reunião que não vai conseguir fazê-lo nem este ano, nem no próximo, nem em 2016. Reviu todas as estimativas da inflação. Portanto, o BCE tem-se escudado ao longo da sua história em que tem que se focar na inflação, não é no crescimento, mas para esse objetivo de inflação tem que, de facto, atuar. E não me parece que possa adiar muito mais, que tenha retórica para adiar muito mais uma tomada de posição. Enfim, seja na próxima reunião em janeiro, seja... Poderá ser já, e essa foi a segunda questão que mais se falou durante o dia de ontem. Naturalmente que a primeira era este montante, este valor, mas o facto de a próxima reunião, penso que é dia 12 de... É 22. 22 de janeiro, poder marcar já
o anúncio, pelo menos, de Mário Draghi, que já tem falado, o próprio Vítor Constâncio também já o fez, mas poderá marcar de forma mais vincada a compra ou o início da compra de dívida soberana? Pelo menos o anúncio, eu acho que sim. Enfim, vai deixar uma data, pelo menos, ou ali um timeline? Sim, como já o fez no passado, em relação à compra dos ABS, não foi imediato. Enfim, houve um anúncio de que começaremos dentro de 2 meses, ou o que seja. Mas é aquilo que o mercado espera nesta altura? É aquilo que o mercado mais espera. O mercado está ainda dividido entre a primeira ou a segunda reunião do ano, que será depois em março. Também considero que não será muito relevante, enfim, no final do próximo ano, se o BCE começou a comprar ou anunciar em janeiro ou março. Mas parece-me que é inevitável que isso vá acontecer, e este resultado do TLTRO parece confirmar isso mesmo, parece confirmar, se dúvidas houvessem, que o BCE nem sequer não vai ter argumentos, não vai ter retórica para utilizar para evitar atuar. Isto acontece, toda esta prudência do BCE, porque há claramente divisões políticas dentro do BCE, onde a visão nomeadamente do lado alemão, que também tem sofrido ao nível das exportações. A própria economia norte-americana alemã está a ressentir-se bastante e poderá também permitir alguma abertura por parte do governo alemão. Pois, não se tem visto muito e percebe-se, não se tem visto muito essa abertura, e percebe-se que há uma discussão muito intensa e há discordâncias. Isso ficou bastante claro e patente na última reunião do BCE este mês, que há ali grandes divergências, de facto. Mas também já se percebeu que, com este presidente, com Mário Draghi, que o BCE não precisa ter unanimidade e que avança, tendo uma maioria, para o fazer. Diogo, falavas há pouco ao nível desta ser, e temos visto, e para a generalidade dos analistas, o BCE tem sido o last resort para os mercados e até para as próprias economias nos últimos anos, e nomeadamente, eu diria, desde do início do mandato de Mário Draghi. Mas falavas no facto de esta ser a última arma, entre aspas, de Mário Draghi, a compra de dívida soberana, e per si pode não resultar na totalidade como é pretendido. Há aqui um risco grande de se comparar muito aquilo que foi feito nos Estados Unidos, e que tem uma realidade completamente diferente da zona euro, e ao nível das políticas monetárias, se querer ou se achar que a forma como uma foi implementada nos Estados Unidos, os resultados poderão ser, entre aspas, importados para a zona euro, e não acontecer isso na realidade. Claro. E esse é um risco, por norma, com tudo o que sejam modelos importados. O BCE tem atuado de uma forma, digamos assim, cada vez mais próxima àquilo do que se faz do outro lado. E claro que depois vão-se estar à espera também de resultados equivalentes, mas também eu acho que se percebe que as realidades são totalmente diferentes, e aí é que é o grande ponto, e isso pode ser um incentivo justamente se haver essa consciencialização de que de facto a situação é diferente. E que no caso dos Estados Unidos as coisas funcionam, provavelmente isso pode ser um incentivo de facto a essas reformas, digamos assim, nem que sejam algumas importadas, porque os Estados Unidos têm liderado muito em termos de como as coisas devem ser feitas. De facto, isso pode ser um incentivo depois a ir buscar justamente essas reformas que faltam fazer, mas a comparação acho que vai ser inevitável, e tem sido sempre inevitável comparar os Estados Unidos com 2015, e faço a mesma pergunta que fiz ao Leonardo para terminarmos, parece que vai ser também para a zona euro um ano ainda assim difícil. Eu pessoalmente acho que sim, eu acho que sim. Também concordo que em termos do anúncio desta última medida, como o BCE nos tem surpreendido, penso que há uma grande probabilidade de facto de haver já um anúncio numa próxima reunião, se não na outra a seguir. Mas justamente, e de acordo com as expectativas que se têm, quer para a inflação, quer para o crescimento da zona euro, penso que 2015 não será, ou será dificilmente, um ano de progressão. Muito bem. Diogo Oliveira, Leonardo Espírito Santo, como sempre foi um prazer tê-los comigo neste Faz de Contas.